coisa tá quente envolvendo as vacinas desde ontem, no caso, a liberação de vacinas para crianças. O presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção pela fala dele ontem na live tradicional de quintas-feiras, falando ali que quer a lista de quem aprovou a vacina para as crianças, para tornar pública, para que as pessoas façam ali o juízo de valor delas. Hoje a Anvisa emitiu uma nota, né, um comunicado, disse que as decisões em relação à análise de vacinas são pautadas na ciência e que, abre aspas, seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas. O Antônio Barra Torres, na abertura de uma reunião colegiada hoje à tarde, né, em Brasília, destacou o seguinte: se formos consultar todas as pessoas que ali contribuíram direta ou indiretamente, essa lista contaria por cento com mais de 1.600 nomes, porque todas as nossas atividades estão entrelaçadas. Seguramente a letra A, meu nome, vai estar lá, disse o Antônio Barra Torres. A coisa tá quente. É ridícula a situação, né, Cris Panvec? Infelizmente, o que a gente vê é uma tentativa do presidente clara de pressionar, apesar de dizer no começo da fala dele, a Anvisa aprovou a vacina para crianças e ela não está subordinada a mim. Ele, na sequência, diz que pediu extraoficialmente o nome dos técnicos para que sejam divulgados, para que cada um forme a sua opinião. A gente sabe muito bem, lembra porque falamos aqui no Bastidores do Poder, que no mês de outubro, os diretores da Anvisa sofreram ameaças de morte e que a pessoa que mandou o e-mail foi identificada e prestou depoimento. Mas outra ameaça veio depois, que resultou na abertura de um inquérito para investigar justamente no contexto da autorização de vacina para crianças. É o mesmo contexto. Divulgaram os nomes dos técnicos e agora a Barra Torres responde e a diretoria toda assina essa nota dizendo que são mais de 1.500, 1.600 pessoas que participaram dessa decisão tecnicamente tomada. O que quer o presidente Jair Bolsonaro com esta declaração na live? Ele quer atender ao público anti-vacina. Ele quer continuar dando combustível para um discurso anti-vacina. É irresponsável. É muito irresponsável. Eu lamento que o presidente decida manter essa postura, porque ela faz muito mal para o país. Faz muito mal para o Brasil ter um presidente que recusa a vacina e que fala abertamente sobre isso. A expressão vacinas experimentais, que é muito usada pelo movimento antivacina no âmbito internacional, foi citada pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu tenha contado ao mínimo umas 10 vezes durante lives, Cris. Não é de hoje. Não é de hoje. Não é especificamente da autorização para vacinas em crianças. O presidente insiste no erro e coloca em risco a segurança de uma equipe técnica toda, que tomou uma decisão respaldada na ciência. Então, eu quero ler para vocês um trecho da nota da Anvisa, porque eu acho essencial que a gente perceba o que está acontecendo. A Anvisa, que é um órgão do Estado brasileiro, vem a público informar que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas. O serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o gestor do Plano Nacional de Imunizações, opções seguras, eficazes e de qualidade. Até porque, abro aspas, aqui fecho aspas para a nota, essa decisão depende do Ministério da Saúde, a inclusão das vacinas para menores de 12 anos no nosso Plano Nacional de Imunização, segundo o ministro Queiroga, está sendo feita a análise pela equipe técnica do Ministério. A Anvisa só garante que é seguro. É isso que aconteceu até agora. Em outubro do corrente ano, volto com a nota, após seus dirigentes e seu corpo funcional sofrerem ameaças de morte e de toda sorte de atos criminosos por parte de agentes anti-vacina no escopo da vacinação para crianças, esta agência nacional se encontra no foco e no alvo do ativismo político violento. A Anvisa é líder de transparência em atos administrativos e todas as suas resoluções estão direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores, de um modo ou de outro. A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, como fez o presidente Jair Bolsonaro, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar
ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias. O nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão. É uma situação constrangedora, para dizer o mínimo, ter que presenciar um presidente da República pressionar uma agência séria como a Anvisa tem se mostrado por conta de uma decisão já tomada, ou seja, irremediável dessa perspectiva. O Ministério da Saúde está subordinado ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora se o ministro Queiroga, que tem se esforçado tanto para agradar o chefinho, se ele vai tomar uma decisão técnica ou se ele vai empurrar com a barriga, Cris. Vamos ver. O Ministério da Saúde teve uma entrevista coletiva agora à tarde no Ministério da Saúde. O Márcio Rocha acompanhou, tem os detalhes aqui para a gente, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, o que nos acompanha aí em São Paulo, né, que essa coletiva foi convocada para mostrar os resultados de um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde à Universidade de Oxford, na Inglaterra. E esse estudo mostrou que a vacina Coronavac tem a menor resposta de anticorpos neutralizantes após a aplicação de uma dose de reforço na comparação com os outros imunizantes que estão disponíveis aqui no país. Segundo essa pesquisa, a vacina do laboratório Sinovac aumentou em 7 vezes o título de anticorpos neutralizantes. Lembrando que a Coronavac também é distribuída pelo Instituto Butantan. Já a vacina da Janssen aumentou 61 vezes, a da AstraZeneca aumentou em 85 vezes e a da Pfizer aumentou em 175 vezes a quantidade desses anticorpos neutralizantes. Além disso, segundo o mesmo estudo, a dose de reforço da Coronavac registrou um aumento na imunidade de todos os adultos pesquisados, né, que participaram dessa pesquisa, mas em somente 2/3 dos idosos que também participaram desse estudo. As demais vacinas ajudaram na produção de anticorpos em todas as faixas etárias pesquisadas. Então, dessa maneira, segundo o Ministério da Saúde, a Coronavac não deve ser utilizada como dose de reforço no combate à Covid-19 e que deve ser feita basicamente, né, a princípio, a dose de reforço ser feita com a vacina da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, o estudo analisou a proteção também dos indivíduos que tomaram a Coronavac 6 meses depois do esquema vacinal completo. E, ao todo, foram 1.205 voluntários no Brasil, em São Paulo, em 2 cidades, né, aí em São Paulo e em Salvador, distribuídos em 2 faixas etárias de 18 a 60 anos e também para os maiores de 60 anos que participaram dessa pesquisa. Então, a perspectiva agora é que a Coronavac não seja utilizada aí como dose de reforço e tenha também aquela possibilidade de vacina intercambial, né? Assim, tomar a dose de uma vacina e a dose de reforço de outro fabricante, outro imunizante, exatamente para proteger mais aí a população contra a Covid-19, segundo esse estudo aí divulgado pelo Ministério da Saúde, Cris. Vacinação de crianças não voltou a ser abordado não, né, Márcio? Ainda não. A gente está esperando, inclusive, né, a manifestação mais oficial aí do Ministro da Saúde, exatamente sobre esse problema não, né, essa questão, porque ele já tinha declarado anteriormente, né, que ia esperar, ia fazer uma audiência pública sobre esse assunto, para saber a opinião da população sobre esse assunto, enfim. Por enquanto, está mantida essa perspectiva do Ministério da Saúde de uma audiência pública, está tratando esse assunto com bastante cautela o ministro Marcelo Queiroga. Tá certo. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí. Abraço, tchau. Valeu, Márcio. 5h22. Essa questão da vacinação de crianças esbarra num problema básico, né? A própria Pfizer declarou hoje, informou hoje, que não tem como entregar vacinas agora em curto prazo. O invase é diferente, o frasco tem rótulo diferente, tem algumas providências que demandam. Você imagina que para arrumar tudo isso não se faz de uma hora para outra, né? Não se faz no dia seguinte a aprovação pela Anvisa. E, além do mais, é preciso comprar mais vacinas mesmo, né? Até agora já foram compradas e entregues no Brasil, de todas as vacinas que nós temos consumido, quase 380 milhões de doses, um belíssimo de um desempenho, das quais 324 milhões de doses já foram aplicadas nos braços dos brasileiros. É um desempenho fantástico do Brasil. E agora é preciso arrumar vacina para crianças. Mas é preciso ter muita calma sobre isso, né? Tem muita gente que enfim, acaba
transformando isso, inclusive, em questão política, né, novamente, né? Politizam até isso, até a vacinação de crianças, né? Todos têm interesses nisso, né? Seja o governo, seja a oposição principalmente, que vem cobrando uma vacinação hoje, né, de crianças, quando é preciso cumprir todos aqueles requisitos que a Anvisa fixou, como, por exemplo, frasquinho diferente, doses diferentes, né, aquelas coisas todas. Ontem a gente deu uma checada nos dados oficiais do Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, né, que é um órgão bastante respeitado, poderoso, lá nos Estados Unidos, e os dados do CDC mostram que a chance de uma criança jovem, criança ou um jovem, né, ali entre 5 e 18 anos, de morrer afogada, é quase 70% maior do que morrer por Covid-19. Só para você ter uma ideia de que há outros perigos muito mais graves, muito mais próximos para muita gente, né, do que a Covid-19. Estatisticamente, as crianças não estão imunes à Covid, mas o número de crianças infectadas é de fato muito baixo para o número de crianças existentes em qualquer sociedade. Sobretudo lá nos Estados Unidos, por exemplo, em que isso ficou bem claro, né? Então, é muito mais perigosa a piscina do prédio, do condomínio, a piscina do clube, a piscina da casa, o banho de mar ou de rio, todas essas opções de banho onde crianças podem cair, podem, enfim, se acidentar e até vir a óbito, e só isso aí é muito mais relevante, do ponto de vista, é 70% maior a chance de crianças falecerem com um acidente envolvendo afogamento do que com Covid-19. É claro que as crianças têm que ser vacinadas sim, né? Se está ali prevista a partir de 3 anos, 5 anos, seja o que for, essas crianças têm que ser vacinadas, mas não é sangria desatada não, tem que ter uma certa calma nessa hora, né? Tem que evitar a tentação de fazer proselitismo político em cima disso. Elas serão vacinadas e devem ser vacinadas, mas ninguém tem que sair correndo, né, atrás de vacinação e o quanto antes, não sei o quê, por causa do perigo iminente, papapá. Não é bem assim, né? É preciso ter calma para não espalhar um medo desnecessário. Mas eu acho, Cláudio, que apesar desses pontos que você colocou, a Covid é um risco que está colocado só no estado de São Paulo. Desde o começo da pandemia, são 2.500 crianças que perderam a vida por causa da doença. E apesar dela ser, lógico, muito menos contaminada, com muito menos problemas, ela é um vetor de transmissão do próprio vírus para as pessoas mais velhas, por exemplo. Não, claro que sim. E elas serão vacinadas. Agora, não se pode exigir que a Pfizer materialize vacinas no Brasil em 24 horas. Mas nesse caso, quem está fazendo isso? Eu não estou entendendo quem está fazendo isso. Eu já vi isso, tem um post hoje do governador de São Paulo, por exemplo, cobrando isso. Eu acho que ele está certo, tem que cobrar mesmo. Mas não tem vacina, simplesmente não existe vacina disponível com a caracterização definida pela Anvisa para aplicação em crianças neste momento. Eu acho que o Cláudio Humberto tem razão em um ponto É preciso a gente ter calma nessa hora. Morreram 2.500 crianças, isso é tristíssimo, mas quantos adultos morreram? O que a gente não quer, segundo os especialistas, Cláudio Humberto, é que as crianças passem a ser as vítimas, porque elas não têm cobertura vacinal, é isso que eles estão dizendo. E quem está transformando isso numa questão política é o presidente Jair Bolsonaro, que fala contra uma vacinação que nem tem planos de entrar no nosso Plano Nacional de Imunização ainda. Só foi uma autorização técnica. O que foi dado até agora só diz bobagem é uma nessa autorização área. técnica. Ele só diz bobagem nessa área, mas quem está comprando vacina é o governo Bolsonaro. É preciso lembrar isso. Essas 380 milhões de doses que estão no Brasil, ou que foram adquiridas pelo Ministério da Fazenda, apesar de todas as idiotices que o presidente diz, o governo dele foi que comprou. Entendeu? A gente não pode fazer de conta que isso não aconteceu. Não importa o que ele diz, entendeu? Mas do que aí diz não adianta nada ele comprar e as vacinas ficarem lá paradas, porque ele colocou o medo nos pais de crianças, que tem que levar os seus filhos para serem vacinados em algum momento. Olha, o presidente pode continuar, o presidente e quem quer, inclusive os seus opositores, pode continuar dizendo as idiotices que quiserem. O importante é que vacinas sejam compradas.
e sejam trazidas para o Brasil. E isso tem sido feito, são quase 380 milhões de doses, eu estou repetindo aqui, 324 milhões já foram aplicadas, outras tantas estão em processo de distribuição ou já foram distribuídas. Então, assim, tem que ter calma, tem que parar, sabe? Simplesmente é preciso que o Programa Nacional de Imunizações tem que respeitar a expertise do Programa Nacional de Imunizações. Desde os anos 70 que esses caras dão lições de competência no mundo todo. Tudo isso aí, na verdade, acaba sendo usado, um dos erros principais do presidente, é exatamente esse, porque ele próprio contribui para que as pessoas não se sintam, como é que eu diria, obrigadas ou compelidas a reconhecer isso, a reconhecer que o Brasil está dando um show, um espetáculo em termos de vacinação para o mundo todo. Sabe aqueles países metidos a bestas? Eles tem lá populações, uma larga margem da quantidade de pessoas nesses países, França, tudo metido a besta, né? França, Áustria, Holanda, eles vão para a rua fazer protesto contra a vacina. No Brasil não tem isso, os brasileiros amam vacina. Tanto assim que o Ministério da Saúde comprou vacina, né? Isso é indiscutível. Aí as pessoas usam, inclusive, as idiotices ditas pelo presidente para tentar esconder isso. Não podemos esconder isso, né? A média móvel de casos de óbitos no Brasil caiu a números inexpressivos. E assim, as crianças serão vacinadas, é claro que serão vacinadas, mas tinha gente querendo que a vacinação começasse hoje. Não tem como. Como é que ia ser? Como é que iam os frasquinhos? E a vacina que a Pfizer precisa produzir, obedecendo às características impostas pela Anvisa, né? Então é preciso a gente procurar dar mais informação, inclusive, acho que esse é o nosso papel, do que fazer ativismo político. Eu só acho, Cláudio, que você tem razão, mas só acho que o presidente ele perde a oportunidade de liderar um processo de vacinação dessas crianças, né? E se pega muito no discurso para uma minoria, inclusive, dos apoiadores dele, porque certamente a maioria dos apoiadores dele vai atrás de vacina. Se não fosse assim, a gente não teria um percentual de vacinação tão grande no Brasil. Eu acho que ele perde a oportunidade de liderar esse movimento, entendeu? E eu não sei qual, só para concluir, eu não sei qual vai ser o efeito desse discurso dele no longo prazo, inclusive sobre outras vacinas. Porque aí começa a virar um ciclo vicioso que pode eventualmente atrapalhar outras vacinas que são distribuídas no Brasil. Isso é uma superestimação das capacidades do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisas indicam que 95% da população brasileira apoia a vacina, ainda bem, quer claro, a vacina. Todo mundo, exatamente. 95%, quer dizer, incluem aí os bolsonaristas, certamente. Então, né? por isso que não faz sentido esse discurso dele, né? E também não faz sentido nem atribuir a esse discurso qualquer problema com relação à vacinação. Vai ter vacina, tem calma. Vai ter vacina, vai ter vacinação, as crianças serão vacinadas, como os adultos foram vacinados. Né? A gente não pode fazer de conta, né? E até o seguinte, é uma coisa tão claramente política, essa discussão em torno disso, que ninguém conta, ninguém lembra que o Brasil já aplicou vacinas, pelo menos uma dose de vacinas, em quase 80% da população. Que o Brasil já aplicou vacinas em mais de 63,3% da população já tem ciclo vacinal completo. As pessoas estão sendo vacinadas. O Brasil está entre os 3 países que mais aplicam vacinas. Sabe qual é os outros 2? China e Índia, que são os países mais populosos do mundo. Tá lá, e o Brasil está lá em terceiro e, olha, vai chegar em segundo entre os países que mais vacinam. Os Estados Unidos, que são grandes produtores de vacina, 3 grandes vacinas, Pfizer, Moderna e Janssen, né, que são produzidas nos Estados Unidos, o Brasil já passou os Estados Unidos há muito tempo em termos de ciclo completo de vacinação dos seus nacionais. A gente não pode minimizar isso, a gente não pode deixar de reconhecer esse mérito do Brasil como um todo. O mérito do governo porque pagou a conta, e o mérito do Programa Nacional de Imunizações porque planejou muito bem
tem planejado e executado muito bem essa campanha de vacinação, né? E também, sobretudo, o pessoal do SUS, que é que pega no pesado ali vacinando, né? O pessoal do posto de saúde, lá do município e dos estados, em alguns casos, como é o caso aqui do Distrito Federal, que não tem municípios. Essa gente, esses profissionais de saúde, estão mandando muito bem, tanto assim que o Brasil apresenta hoje números, ninguém nem fala mais em número de mortos, né? Era uma referência obrigatória, diária, até para chamar atenção para a gravidade da situação. Morreram nas últimas 24 horas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Hoje, como os óbitos estão ali em poucas dezenas, ninguém nem fala mais. 145 mortos é a média diária do Brasil. Estamos há 2 semanas abaixo de 200 mortos por dia. Esses números continuam sendo importantes, são números importantíssimos e que têm que ser acompanhados. Na última semana, Cris, os dados do Ministério da Saúde ficaram defasados porque muitos estados não informaram os números de mortes por conta do ataque hacker. É um número importante, vai continuar sendo até que a gente acabe com a pandemia. O número de vacinas aplicadas por dia está abaixo de 1 milhão há 14 dias. Então, é importante também... Apertei o botão errado aqui, desculpa. É importante também destacar que a nossa campanha de vacinação, que é um sucesso, vem reduzindo um pouquinho a velocidade, está desacelerando um pouco também, em parte, porque a primeira dose já foi aplicada quase que em 100% do público-alvo. Então, também o pessoal que está com a segunda dose atrasada tem que buscar a sua segunda dose. E vou repetir, eu acho que o Brasil é um sucesso, sim, na sua campanha de vacinação, mas não foi graças ao presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, porque eu adoraria que ele tivesse se esforçado para faturar politicamente o sucesso da nossa campanha de vacinação e que ele já tivesse mudado esse discurso anti-vacina que faz tão mal à imagem dele no Brasil e no mundo. Eu não sou tão preocupado com a imagem do presidente da República, mas assim, ele pode dizer as bobagens que quiser. Ele não pode, a única coisa que ele não pode fazer é não comprar vacinas, né? No dia que ele parar de comprar vacina, aí sim temos que cair matando em cima dele. Mas, por enquanto, não é isso que acontece. Ele faz isso, reclama, fala mal de vacina, diz que não vai ser vacinado e não sei o quê, e continua assinando medida provisória, liberando recursos para comprar vacina. Para mim, isso é que interessa. Tem muita gente que está preocupada com a imagem do presidente, tem muita gente que está preocupada com o que ele diz, mas o que ele diz, né? Muita gente, todos já deveríamos ter aprendido isso, né? Não se pode levar muito em conta, né? E os brasileiros não levam mesmo. Nessa matéria de vacinação, os bolsonaristas podem amar o Bolsonaro, mas vão para a fila da vacina felizes da vida. Agora, só para fechar mesmo, Cláudio, que a gente está atrasado, está estourado aqui no horário, só acompanhando esses próximos movimentos, porque o governador de São Paulo está doidinho para aplicar 12 milhões de doses aqui da Coronavac, que estão paradas em São Paulo, esperando a autorização da Anvisa para as crianças. Só espero que esse movimento do presidente não chegue depois da aprovação dessas vacinas da Coronavac, ele saia correndo atrás de vacina aí para comprar, para não ficar atrás do adversário político, né? Não, isso já está sendo negociado. A própria Pfizer anunciou hoje. A gente precisa dar, já está lá, né? Está no noticiário desde de manhã. A Pfizer disse que está tratando disso com o Ministério da Saúde, da compra, né, de novo contrato, etc., para a compra dessas vacinas, obedecendo aquelas características que foram determinadas para a Anvisa. A Anvisa determinou até o frasco, o tamanho de frasco, a quantidade de vacina que tem que ter em cada frasco, o rótulo, tudo isso tem que ser produzido, né? Isso é uma coisa muito nova.